Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um livro especialíssimo, um livro assim fantástico que eu li já 3 vezes, né, nos últimos anos, para vocês terem uma ideia de como ele é muito instigante e ele tem várias ideias interessantes, né, não só a discussão em si que ele constrói ali, né, mas também conexões possíveis até mesmo com a história do Brasil. É um livro francês, né? E também inclusive com uma conexão possível com a questão da Ucrânia e da Rússia que está acontecendo nesse momento agora no mundo, né? Então trata-se desse livraço aqui, A República Mundial das Letras, da pesquisadora francesa Pascale Casanova, que era conectada com o pensador Pierre Bourdieu, que é muito conhecido, né, do pessoal da sociologia. Tá? Então assim, qual é a questão, né? Para a gente dar uma resumida no livro, para a gente começar a falar dele e desses aspectos, essas conexões possíveis aí que a gente consegue enxergar daqui. A Pascale Casanova, ela sugere que a literatura ela constrói a sua própria história a partir da formação das nações, especialmente na Europa, né? E que existe uma espécie de geopolítica das letras, né, que perpassa o desenvolvimento das narrativas ficcionais, das narrativas literárias na história do Ocidente. Tá? Então, enfim, é uma questão muito interessante porque ela passa, né, por toda a história da Europa de maneira geral, até mesmo do Renascimento especialmente, né, para desembocar no século XX, na modernidade, e enfim, essa movimentação continua até hoje. Tá? Mas vamos tentar entender, né, o que ela está querendo dizer exatamente e também o contexto, né, histórico do que ela está apontando. Tá? Então, o que seria a República Mundial das Letras que ela está sugerindo aqui? Seria a constituição de uma estrutura política e literária que funciona tudo isso ao mesmo tempo, com a formação dos países da Europa. Tá? E aí qual é o contexto histórico disso? Né? A gente tem que traçar um certo contexto prévio, né? Que é uma coisa que o Foucault inclusive chama de a priori históricos, né? Que é muito interessante porque quando ele chama de a priori histórico, está até num livro dele chamado Arqueologia do Saber, que eu já resenhei também no Facebook, e ele fala que os a priori históricos são esses eventos anteriores, mas que não são exatamente uma origem definida, mas enfim, são flutuações que convergem para poder gerar algum tipo de modificação, né? Então, quais os a priori? Porque, primeiramente, vamos dizer vamos falar um pouquinho sobre a formação dos países da Europa, para se entender o que ela está falando, né? Como é que se forma a Europa do Renascimento, né? Que é justamente a época que vai desembocar na formação dos Estados-nação, tá? A gente tem a crise constante do discurso medieval e da própria estrutura de poder medieval, que era o poder da igreja, né? E essa estrutura começa a fluir para outros mecanismos, para outros enredos, né? Outros cenários. E a gente tem uma série de acontecimentos ali que vão aos pouquinhos constituindo essa curva que a história vai fazendo. Tá? A gente poderia começar aqui, é uma questão, né? É um arbítrio, né? Porque outras coisas aconteciam ao mesmo tempo ali, mas a gente está escolhendo aqui alguns eventos bem importantes da época que, enfim, que foram se conectando, né, para poder desembocar no Renascimento. Então eu chamaria atenção para 2 especialmente, que é o primeiro, a publicação da Divina Comédia pelo Dante Alighieri, né, a escrita desse livro, a publicação dele, enfim, né, todo o cenário ali que se constituiu com a produção dessa obra, que é uma obra nuclear da história da literatura e que se deu entre os anos de 1301 e 1322 depois de Cristo, tá? E o fato de ter acontecido na região onde é a Itália, né, também é bem significativo do que isso representa, né, porque o Império Romano e, enfim, a Igreja Católica Romana, né, tudo, o centro de poder era ali, né? Enfim, e aí mais ou menos 100 anos depois, né, com a 1400 e alguma coisa, eu anotei aqui, agora eu esqueci o nome, então esqueci o número, 1430, em 1430 acontece o segundo evento fundamental ali,
que é a invenção da prensa móvel pelo Gutenberg, tá? Na Alemanha, Johannes Gutenberg, certo? Então, assim, tudo isso vai desembocar num evento chave, que é o que explica basicamente toda a formação de base dos países da Europa que a gente conhece até hoje, que é a chamada Reforma Protestante, tá? Que se dá aqui, né, essas datas eu realmente anoto aqui porque eu não sou muito bom de guardar data, mas enfim, a Reforma Protestante acontece no ano de 1500, ela começa a acontecer no ano de 1517, né, com as 95 teses do Martinho Lutero e com a posterior tradução dele da Bíblia para o alemão, né? Então, qual era a questão da reforma? Era justamente essa, né? Na Idade Média, a Igreja Católica ela monopolizava a disseminação das ideias do texto bíblico. Então, os textos existiam em latim e só quem podia ler e ensinar esses textos era a Igreja Católica. Quer dizer, o povo, de maneira geral, não podia ter acesso a isso. Então isso começou a gerar uma série de problemas, porque as regras da sociedade eram baseadas naquilo ali, e as pessoas queriam ter acesso a isso, né, para poder, inclusive, ponderar detalhes e tudo mais, né? E o movimento da reforma é exatamente o movimento em direção à necessidade que as pessoas sentiam de traduzir essa Bíblia do latim para as línguas vulgares das localidades da Europa, para que as pessoas pudessem debater isso. Então, assim, uma das coisas interessantes a ponderar quando a Pascale Casanova fala, né, quando ela cita esse assunto, é que os países da Europa, os países mais importantes da Europa, e de certa forma todos os outros também que a gente conhece, eles se formaram, a sua ideia de nação se formou a partir do livro, a partir da ideia de que é preciso traduzir um livro para a nossa língua vulgar aqui, para que essas ideias possam ser disseminadas pela população. Então, quer dizer, isso é muito significativo, inclusive das diferenças para o Brasil, das diferenças para os Estados Unidos, enfim, e para a América Latina de maneira geral, para a África e tudo mais, que foram, dentro desse contexto, muito retardatários, né? Vale um parêntese aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a Europa estava fazendo a Reforma Protestante, né, que se deu, como eu falei aqui, você vê, eu já esqueci a data, né? Em 1517, né, a gente estava nascendo como país, né, ou melhor, né, como um território recém, né, inventado ali por Portugal, né, que foi em 1500 com Pedro Álvares Cabral, a Carta do Caminho, etc. Quer dizer, em 1517 a Europa já estava fazendo a Reforma Protestante, né? Então, enfim, voltando, essa constituição das localidades europeias a partir dessa ideia da Reforma Protestante como um evento de necessidade de traduzir a Bíblia para as línguas vulgares constitui, inclusive, uma certa afirmação de identidade dessas línguas vulgares em relação ao latim, né? Tanto no sentido estrito da língua vulgar, da importância da língua vulgar e das eventuais traduções que foram, né, que passaram a ser feitas, mas também de uma certa conexão entre o latim e essas línguas vulgares, né? E é muito interessante que um dos capítulos desse livro da Pascale Casanova, vou mostrar de novo ele aqui para vocês, é justamente devorar o latim, né? O que a gente vai ver aqui no encaminhar da reflexão, que vai chamar atenção para uma certa proximidade com a ideia de antropofagia do Oswald de Andrade, tá? Não é à toa que ela cita aqui no livro, tem um capítulo especificamente sobre o Macunaíma, do Mário de Andrade, tá? Então, enfim, voltando aqui à questão, né? Ela começa a falar, então, ela começa a descrever a formação dos países, porque a partir dessa ideia, né, chave, os países começam a se formar aos pouquinhos, né? E é claro que, na verdade, faltam alguns elementos também, tá? Porque essa época foi uma época muito efervescente de ideias, de produções, de criações, etc. e tal, né? Então você vê, na mesma época mais ou menos, começaram a aparecer vários trabalhos que hoje são fundamentais para a história do Ocidente, né? O Príncipe do Maquiavel, a Utopia do Thomas Moros, né? E o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã. Pouco depois aparece
o Cervantes e o Shakespeare, né, com Dom Quixote e o Hamlet, né, e logo depois o René Descartes, com a questão do penso logo sou, do cogito ergo sum, que é a discussão do sujeito na filosofia ocidental, né, e outros nomes que que eu posso estar esquecendo aqui, deixa eu ver. Não, falei de todos, tá? Enfim, então, todos esses nomes vocês veem aqui também na data, né? Vale citar as datas porque é interessante. Você vê, o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã foi publicado no ano de 1511. O Príncipe do Maquiavel em 1513. A Utopia do Thomas Moros em 1516. Quer dizer, você vê que é tudo ali muito próximo, né? E aí um pouco depois aparece o Cervantes em 1547, depois em 1564 o Shakespeare. E tem uma curiosidade sobre o Shakespeare e o Cervantes, que é o seguinte: o Shakespeare morreu um dia antes do Cervantes. Ele morreu no dia 22 de abril de 1616. E o Cervantes morreu no dia 23 de abril, no dia seguinte, né? Você vê que é uma coisa muito... é uma curiosidade aqui, né? Então, enfim, todos esses acontecimentos foram se encadeando e foram gerando, né, uma série de movimentações interessantes ali na Europa, tá? Que estava constituindo ali enfim, esse cenário de línguas vulgares que iam ganhando protagonismo e suprimindo, devorando, né, segundo as palavras dela mesma aqui, o latim, tá? E o país que sai na frente nessa corrida é a França, tá? E ela faz um capítulo especial sobre a França para falar sobre o projeto da Pléiade francesa, que eu chamo a atenção que vocês estudem esse capítulo de uma maneira muito detida, porque é um capítulo interessantíssimo, importantíssimo, para a gente, de repente, até devorar algumas percepções ali, para poder, inclusive, aplicar no caso brasileiro, né? Para tentar ver se a gente consegue um dia transformar esse país num país de livros, de leitura, né, de estudo e de evolução desse cenário atrasado que a gente continua vivendo, né? Então, enfim, ela fala muito sobre a Pleiade, né? Deixa eu até ver aqui se eu estou no caminho do roteiro, né? Então, exatamente. E aí, quer dizer, ela destaca, né, que essa construção do país passa pela literatura, né? Não só no sentido das traduções da Bíblia, mas também da construção da própria ideia de França, de Paris, a partir dos romances que começam a aparecer, dos autores que começam a aparecer, né? Paul Valéry, depois Balzac, né? E Victor Hugo, e etc. Ela cita todos esses, faz análises pormenorizadas sobre eles, e é muito interessante perceber esses detalhes que ela aponta, tá? E aí tem uma citação interessante aqui que eu queria, né, falar para vocês, inicialmente, que é na página 43, tá? Que ela diz o seguinte, olha só, né? Ela fala que Paris, incansavelmente descrita, reproduzida literariamente, tornou-se a literatura. A descrição literária de Paris multiplicou e, sobretudo, proclamou, exibiu seu crédito, porque vinha de algum modo objetivar e como que provar de maneira específica e irrefutável sua unicidade. A cidade dos 100.000 romances, segundo a expressão do próprio Balzac, encarna literariamente a literatura. Consequência da configuração inseparavelmente literária e política que fundamenta seu poder específico, sua representação por excelência é a da Paris revolucionária. Quer dizer, Paris e a França, de maneira geral, como um país que se funda na ideia do livro, né, na ideia da tradução, na ideia da construção daquela localidade a partir dos romances e a partir de uma série de mecanismos semelhantes, né? Quer dizer, então, vocês veem que não é à toa que Paris é Paris, né? No sentido mesmo de ser a capital cultural do mundo, de ter esse valor fundamental, né? Inclusive, quem tem intenção de ver e perceber esse valor, né, que Paris tem nesses contextos, pode assistir o filme do Woody Allen, né, que é um filmaço, que é o meu filme preferido, que é o Meia Noite em Paris, né, que é justamente, fala sobre o período das vanguardas, de certa maneira também passa ali um pouquinho pela Belle Époque, final do século XIX, enfim, né, e chama atenção para esses detalhes importantes aqui para a gente, tá?
Então, e aí depois ela passa, né, a falar dessa questão do latim e da fundação nacional baseada na literatura, tá? E aí ela vai falar, deixa eu ver aqui o tempo, ela começa a falar de vários, dos principais países da Europa e como que eles se formam a partir dessa conexão com a literatura, né? Especialmente a Inglaterra, a partir da conexão com Shakespeare, né? A França, a partir da conexão com esses autores que eu citei aqui, Victor Hugo, Balzac, né? Enfim, Paul Valéry, etc., e o Valéry Lerbeau, que é um autor que ela cita também que é menos conhecido, mas que tem uma importância capital ali, e um pouco depois a Alemanha, que entra nessa corrida aí também, um pouco depois, né, com o Herder, o Goethe e os filósofos do romantismo alemão, tá? Então a Alemanha também entra nesse jogo, e é interessante o seguinte, como a formação dessas literaturas nacionais e dessas ideias de nação vinculadas à literatura, elas são um exercício tanto de criação de uma identidade local, quanto de uma alteridade, né? Então, por exemplo, um dado interessante que ela cita é que a literatura alemã se funda em oposição à literatura francesa, ainda que bebendo, de certa forma, devorando algumas estruturas ali de funcionamento, mas a partir de quê? Da tradução para o alemão do Shakespeare, né? Que é justamente, né, esse contraponto da Inglaterra à França, né? Quer dizer, então a Alemanha vai buscar no Shakespeare uma espécie de tentativa de criar um discurso próprio a partir da tradução e de um certo contraponto à França, né, nesse jogo. E aí começa, né, o surgimento da literatura alemã e tudo mais. E aí tem até, né, a gente tem aqui eu estou falando deles aqui e vale a pena mostrar, né? Tá vendo aqui tem um exemplo, né, um livro do William Shakespeare, que é o Rei Lear, que é uma bela história do Shakespeare, né? E esse livrinho do Goethe, né, que é um livro com escritos sobre literatura, tá? Do Johann Wolfgang von Goethe, né, autor alemão. Então, enfim, esses capítulos são importantíssimos, tá? Porque eles mostram como que essas nações que foram, né, se encaminhando primeiro chegaram, né, nessa constituição local como países, como nações vinculadas ao livro, tá? E aí, né, a gente pode citar aqui também um parêntese que ela não aprofunda nesse livro, mas que é um exemplo significativo ali também, que é a literatura russa do século XIX, que também se configura ali, né, de certa forma, em diálogo com essas produções dos outros centros, né, da França, da Alemanha e da Inglaterra, tá? A Itália, um parênteses, a Itália curiosamente fica para trás, né, por alguns detalhes que ela aponta aqui que fazem sentido, né? Tem toda uma discussão dentro da Itália, né, a respeito do tipo de método, e a Itália, de certa forma, se vincula a um arcaísmo lá que acaba fazendo ela ficar para trás, né? E ela não, vamos dizer assim, entre aspas, moderniza o seu funcionamento, né? Ao contrário da França, por exemplo, que, né, só poderia aparecer naquele momento ali um cara como Baudelaire, por exemplo, na França, né? Na medida em que a França estava num outro barato ali em relação a essa questão de construção nacional, livros, letras e tudo mais, né? Então, enfim, ela também desenvolve isso no livro. E aí ela vai, né, passando pelas épocas e chega no século XX, tá? E começa a falar a respeito da formação de alguns países periféricos que começam a entender esse processo e começam a utilizar isso para poder constituir as suas próprias histórias, né, como país, inclusive, né? E o exemplo mais importante que ela cita, e que eu acho fundamental para entender a estrutura desse processo, é o exemplo da Irlanda, tá? Que começa a se configurar no final do século XIX, e aí tem o Yeats, né? George Bernard Shaw, e ela fala também en passant sobre o Oscar Wilde, né? Enfim, e aí ela desemboca na virada do século XIX para o século XX, iníciozinho do século XX, com dois nomes fundamentais da história da literatura irlandesa e mundial, que são o James Joyce, autor do Ulisses, né, do Retrato do Artista Quando Jovem, né, que está aqui inclusive, tá? O Retrato do Artista Quando Jovem, que é um livro muito bacana também, e o Samuel Beckett, né? Eu falei sobre o Beckett
há uns 2 vídeos atrás, né? E está aqui o Esperando Godot, do Beckett, tá? E aí é interessante como ela pondera o quanto que o Joyce e o Beckett são resultado da percepção da necessidade de se conectar uma postura mais moderna, né, a essa relação do centro com a periferia, né, porque Paris continua sendo a capital mundial das letras, né, naquela época ele continua sendo, né, e esses autores começam a procurar Paris para quê? Para fazer uma espécie de exercício de alteridade, né? Então, o exemplo da Irlanda é perfeito, porque o James Joyce ele escreve Ulisses, né? A obra não é aceita na Irlanda inicialmente, também não é aceita na Inglaterra, e vai ser aceita onde? Na França, em Paris, né? Ou seja, num lugar estrangeiro. Então ele consegue o reconhecimento no estrangeiro, na capital mundial das letras, que seria Paris, para depois voltar para a Irlanda e se transformar numa espécie de ícone da história da Irlanda. Tanto é que o feriado nacional da Irlanda, eu agora infelizmente esqueci, né, a data, porque eu não sou bom de guardar a data, depois eu coloco para vocês aqui, mas o feriado nacional da Irlanda é o Bloomsday, que tem aí justamente conexão com o romance Ulisses do James Joyce. Tá? Então, quer dizer, vocês veem como é que a coisa é curiosa, né? E, de certa forma, aconteceu com a Irlanda um pouco o que acontece com o Brasil também, né? Porque a gente tende muito a perceber aqui que os autores brasileiros e os grandes nomes da produção intelectual e artística do Brasil, eles geralmente só são reconhecidos no Brasil depois de serem reconhecidos lá fora, né? O exemplo clássico disso é o pessoal da Bossa Nova, né, que foi fazer um show, agora não lembro também, enfim, aonde foi, acho que foi em Nova York, enfim, também fico devendo essa informação para vocês aqui, mas para depois vir para cá e aí ser compreendido pelo povo brasileiro, pela atmosfera aqui brasileira, mídia e tudo mais, por conta dessa aceitação lá fora, né? E foi exatamente por conta de entender isso que os nomes principais do modernismo brasileiro, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, foram até, né, o Oswald, né, foi até Paris, foi até a França, e, segundo consta, descobriu o Brasil lá, né? Teve uma espécie de percepção ali sobre o que era o país dele lá, fora, né? E aí volta e produz manifesto da poesia para o Brasil, manifesto da antropofagia, para poder sugerir aqui uma postura de devoração do que é estrangeiro para a constituição de algo terceiro, que seja uma mescla entre esses dois aqui no Brasil. Então a grande proposta de evolução da literatura brasileira e, portanto, do próprio Brasil como lugar, como uma sociedade e tudo mais, vem exatamente do modernismo do Oswald e do Mário de Andrade. Tá? Que tem uma estrutura de funcionamento muito parecida com isso que ela aponta aqui, tanto para a França em relação ao latim, né, quanto para a forma como os alemães se conectam com o francês a partir, né, da tradução do Shakespeare do inglês, né? Então, enfim, vocês percebem que essa estrutura funciona de maneira muito parecida nesses casos todos, né? É o que ela está apontando aqui, tá? E aí ela vai falar de vários outros exemplos no século XX também, do Kafka, por exemplo, né, na literatura tcheca, né, do Cioran na literatura romena, né, e outros nomes que ela vai citar mais também aqui, que a gente pode fazer mais um vídeo de repente aqui sobre esse assunto, se vocês gostarem, para poder aprofundar esses detalhes em relação a esses nomes aqui das periferias, tá? E eu citaria um último exemplo aqui também, que eu acho que tem tudo a ver com o que ela está falando, que é o exemplo do Mia Couto, que ela também não desenvolve no livro, ela cita o Mia Couto muito de passagem, mas enfim, o Mia Couto está fazendo em Moçambique exatamente todo esse processo que o James Joyce fez na Irlanda, né, que o Oswald e o Mário fizeram no Brasil, né, e etc., que a Alemanha fez também em relação à França. O que ele está fazendo? Ele tá conectando o saber local de Moçambique com a linguagem da modernidade, para poder produzir ali uma espécie de estrutura terceira que conecta essas duas coisas e faz a linguagem caminhar. Tá? Então a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, tá? Mas de maneira geral é isso. De início, né, para refletir esse livro, eu acho que esse é um retrato interessante aqui,
pra gente começar a falar dele. Ele vai voltar em outros vídeos também, tá? Porque inclusive eu ponderei aqui no início que isso aqui serve para analisar a questão da Ucrânia também com a Rússia e acabei não desenvolvendo, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo e a gente vai falando mais sobre isso também em outras ocasiões, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, A República Mundial das Letras, é um livro fantástico, tá? Vale muito a pena ler, porque esse livro é uma coisa assim sensacional, enfim, ajuda a gente a ter uma percepção inclusive do país que a gente vive, tá? Da nossa história. Beleza, meus amigos? Então, a gente vai se falando, tá? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, apoie o canal também e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!